Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um paradoxo que é o mundo externo, o mundo interno, a meditação, o yoga dentro da constelação, isso que eu utilizo. Por que isso? O mais importante é a gente pensar numa das grandes leis da existência, princípio universal, que é o equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela sempre quer o equilíbrio do todo. É isso que a gente vê na constelação familiar. O equilíbrio, aquilo que estava emaranhado, que estava fora de ordem, é preciso entrar em ordem. Então isso é maravilhoso, a gente poder ver essa dinâmica oculta, porque tudo que é muito próximo, né, emocionalmente, a gente não vê. Agora, o fato de na sua família acontece isso, acontece de novo, e que eu digo que não é para quebrar padrão, que a constelação não vai quebrar o padrão, significa que você vai sim repetir o padrão, mas você pode fazer de uma outra forma, de uma forma consciente. Por isso que o conhecimento é tão mais importante do que a própria constelação familiar. Compreender que essa lei do equilíbrio significa que nós fazemos parte de um todo é muito importante. Compreender, mais do que compreender, se curvar de maneira devocional às leis da existência, né? Deixar realmente a arrogância de lado é muito importante. A arrogância vem de várias formas. Por exemplo, aquela que você acha que tem um problema que ninguém mais tem, que é só seu, é uma identificação absoluta com o eu pequeno diante do universo. Então, muitas coisas se ajeitam para o melhor quando a gente realmente se entrega a Deus, à supraconsciência, ao eu superior, a você mesmo, a sua essência, como você quiser chamar. E não existem fórmulas mágicas, né? Nisso não há o livre-arbítrio. E não haver o livre-arbítrio, como Bert Hellinger comenta, né, diz que não existe livre-arbítrio, como assim? É exatamente a lei das compensações. Existem as compensações. Você sendo um ser desperto, iluminado ou não, você vai sempre ter que compensar, porque existe a lei do karma. E isso o karma é a ação, não significa que seja negativo, mas significa que são, dentro dessa roda de samsara, a roda da vida, você tem, né, que voltar a cumprir aquilo que não foi tão bem cumprido. E por isso que se fala muito no perdão, na união, na inclusão, porque essa é a meta, né? É o caminho para todos nós, para vivermos esse um, né? Sermos um. Então, nesse sentido, uma compensação sempre vai acontecer, porque é inevitável, porque nós estamos aqui num corpo físico, vivendo uma experiência, você enquanto consciência, utilizando esse veículo, né? Esse corpo e toda a sua vida, para compensar coisas que não foram, que ficaram sem preencher. Por exemplo, um filho fora de lugar, que vive o papel do pai ou da mãe, vai ter que compensar a vida do casal que não sabe como viver, né? Que não cumpre as suas responsabilidades, ou nem conhecem, ou estão confusos e tudo mais. Então é aquela dicotomia, né, entre a confusão, o estar perdido na vida e a consciência, caminho do saber humilde, porque a gente não sabe tudo, óbvio, né? Mas aquele saber de que sim, existem as compensações, existe a lei do equilíbrio e que eu tenho sempre que investir no meu crescimento, no meu autoconhecimento. Isso é fundamental. Então, por exemplo, a compensação saudável, né? Se de repente o meu pai, ele era um mulherengo, traidor, e no meu avô e meu bisavô e tal. Então chega na minha vez, eu vou ter o mesmo padrão, mas eu posso fazer diferente. Eu posso servir ao feminino, servir as mulheres, né? Eu posso ter uma sexualidade mais plena. Por exemplo, quando as mulheres, né, tanto faz um exemplo, né, nunca tiveram prazer
De repente agora eu posso ter mais prazer na minha vida oferecendo aos meus ancestrais, honrando. Essa é uma maneira de honrar, né? Então honrar não é, por exemplo, cuidar dos pais idosos de uma maneira, agora eu que sou a mãe da minha mãe. Não, é aceitar o destino de cada um, estar junto, cuidando, mas com respeito àquela vida, aquele destino, aquele dharma, como se diz no Vedanta, que é o que cada um tem que fazer. Então o livre-arbítrio não existe nesse sentido. Você tem coisas que você vai ter que passar, sendo iluminada ou não. Você vai passar por isso. Como você vai passar por isso? Por isso que é tão importante a preparação do campo, para não se entrar com o ego. Eu já falei sobre isso, me pediram uma explicação melhor, né? Como assim entrar com o ego? Achando que só você tem esse problema e ninguém mais tem, querendo a salvação naquele exato momento, se sentindo vítima. Tudo isso não vai dar em nada. A constelação não vai adiantar, como tanta gente diz que já constelei 1000 vezes isso e não adiantou. Primeiro, não é para se constelar de novo e de novo e de novo, né? É algo que tudo é um processo, né? A flor, a sementinha vem, ela tem o tempo de germinação, tem o tempo de crescimento, quer dizer, tudo tem o seu tempo. E a gente vai nesse tempo expandindo a consciência, abrindo, florescendo o coração, vendo como é que eu posso amar, como é que eu posso incluir. Esse é um grande aprendizado que eu convido, então, vamos juntas, vamos juntos, crescer juntos e deixar, então, sim, um mundo melhor.